No plenário José Bonifácio aconteceu a reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Dos 30 itens apresentados, 11 tiveram pedido de vista. Um dos projetos aprovados é do deputado estadual delegado Olim, do Progressistas, que obriga a inserção de placas com símbolos ou descrição das deficiências físicas, como autismo, auditiva, visual, mental, síndrome de Down e mobilidade reduzida em locais públicos e privados. Vamos conferir como foi a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e Cidadania. A presidente da comissão, Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores, iniciou os trabalhos pedindo vista do item 16 da pauta, da deputada Érica Malunguinho, do PSOL. Manifestou repúdio aos ataques contra o restaurante Al Janiá, importante local de discussão e debate político da capital. Pedir vistas do item de número 16. É o item de número de autoria da deputada, uma moção de autoria da deputada Érica Malunguinho. A deputada Érica também pediu vista de outros 10 itens da pauta. Quero pedir vista do item 13, 15. 13, um minutinho só, vamos por aí. 13. Era o 16 mesmo, o meu. 15. 18. 18. 19. 19. 20, 21, 22 e 25. 20, 22, 21, 23, 22, 24 e 25. 23, 24 e 25. 18, 19. É regimental o pedido de Vossa Excelência, vistas concedidas. Entre os aprovados, o projeto de lei de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que dispõe sobre cotas étnico-racial nos espaços públicos de participação e controle social no Estado. Item de número 2, projeto de lei 499/2017, de autoria da deputada Alessi Brandão. Dispõe sobre cotas étnico-racial nos espaços públicos de participação e controle social no Estado. A relatoria foi da deputada Márcia Lia, que deu seu voto como favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos, em votação. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Gil. Deputado Douglas, desculpe. Solicito votação nominal. Como vota, deputado Olim? É da Alessi, eu vou votar favorável. Como vota, deputado Gil? Contrário. Como vota, deputado Altair? Contrário. Como vota, deputado Douglas? Voto não. Como vota, deputada Érica? Favorável. Como vota, deputada Adriana? Favorável. E esta deputada vota favoravelmente, o que aprova o referido projeto. Entre os projetos do deputado Olim, um chamou a atenção do deputado Gil Diniz, do PSL. Foi o PL que determina a inserção nas placas de atendimento prioritário dos símbolos ou descrição das deficiências física, auditiva, visual, mental, múltipla, síndrome de Down, transtorno do espectro autista e pessoas com mobilidade reduzida nos estabelecimentos públicos e privados do Estado de São Paulo. Este projeto teve o voto contrário do deputado Gil Diniz, que se justificou. Do projeto, no momento de manifestar, até estava falando com o Olim aqui, eu entendi o seguinte: quando nós falamos da determinação da inserção nessas placas, a placas, deputado Altair, que se você começar a ampliar os símbolos, colocar de todas as deficiências, vai ficar... Não, mas eu digo pela leitura. Mas aí você vê lá na... Eu entendo que você estava me final explicando aqui agora. É. Mas a questão do meu voto contrário foi justamente por entender que seria inserido, por exemplo, você vai num shopping center, tem aquela placa reservada aos deficientes. Eu entendo o quê? Que qualquer pessoa deficiente possa parar naquela vaga. Tem um símbolo de deficiência, ela para. A partir do momento que nós vamos inserir todos os tipos de deficiências nessa placa, acaba ficando inviável para o estabelecimento público ou privado. É só prioritário, é só atendimento prioritário. Está aqui, ó. Depois você leva aqui, já dá para entender um pouco melhor. Aqui na hora que colocou aqui... Não, mas só justificando o meu voto contrário. Não que eu sou contra a política pública ou ao projeto do deputado Olim, por isso manifestei contrariamente a esse projeto, mas entendo aqui que votar diferente. Continua em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Altair. Só para falar para o Olim também e o Gil, eu entendo também que deficiência conta tudo. Se a gente for colocar qualquer tipo de deficiência discriminada em placas, realmente é muita coisa. É muita coisa. Entendeu? Eu quero falar um pouco a respeito desse projeto, porque recentemente eu assisti uma matéria muito boa, jornalisticamente falando, que acompanha um cadeirante na cidade de São Paulo,
em diferentes pontos da cidade, inclusive em bairros nobres da cidade, e sinalizando aonde estavam os estacionamentos restritos para deficientes, e como, infelizmente, as pessoas não respeitam a vaga que é destinada a deficientes. É uma coisa impressionante. E o que eu pude observar na matéria, que me chamou a atenção, foram mais de 1h30 de matéria sobre isso. Me chamou a atenção assim, até dos carros que paravam ali. E a jornalista, uma jornalista muito incisiva, por sinal, ela fazia os questionamentos para os motoristas e eles davam uma de desentendido. Quer dizer, a placa aqui, ó, na cara deles, e eles diziam que não viam a placa. E os carros que saíam, vou te dizer, deputado Gil, não eram carros de gente, carros nada de popular ali, era de Range Rover para cima. Portanto, dói o coração da gente e as pessoas ali precisando, às vezes, estacionar ao ponto, né, de um dos momentos, estavam estacionados numa sorveteria muito famosa na cidade e precisou trazer o segurança da sorveteria para ficar ali, né, no espaço da placa para ninguém estacionar. Então, acho que tudo que vem nesse sentido, enquanto, infelizmente, nós não tivermos uma população com a educação, com a sensibilidade, com a compreensão suficiente de que esse espaço tem que ser obrigatoriamente reservado para quem tem deficiência, eu acho que é importante a gente... só eu queria fazer essa observação, porque me ocorreu isso agora e acho que é importante. Pela ordem, por favor. Pois não, deputado. Eu acho interessante porque, embora tenham muitas desculpas, né, a respeito, enfim, da possibilidade de aplicabilidade de uma política pública importante para a população com deficiência, sempre se há desculpas aqui. Certa vez era desculpa do custo que o Estado ia ter para colocar determinadas placas. Uma outra vez, falando que essa população também não poderia ter gratuidade em ônibus, porque também ia gerar custo. Então, acho que a questão aqui é a vontade e a energia do Estado em tentar atender uma demanda que é necessária, né, da população com deficiência. Como se vai colocar essas placas? Eu não sei, mas eu acho que existe criatividade, existe, enfim, gente capacitada para fazer com que isso se torne algo sintético e propositivo e formativo. Agora, o que não dá é para a gente negligenciar um projeto que é importante, que sinaliza ao Estado e à população que existe uma preocupação em relação às pessoas com deficiência. Eu acho que isso é mais importante, o mérito disso é mais importante do que como isso será executado. Como será executado, acho que tem gente competente e capacitada para pensar em melhores estratégias de sinalização de placas, porque aqui eu acho que ninguém é sapiente disso. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Gil. O presidente acabou de falar que teve uma reportagem que tinha uma baita de uma placa lá e o sem vergonha colocava o carro, né, de baixo. Ou seja, não vai ser o acréscimo do símbolo em si que vai resolver o problema. Então, a gente não tem aqui que aprovar projeto por demagogia, para mostrar para essa população ou fazer campanha eleitoral em cima da deficiência alheia, já que o que a gente tem não é aplicado. A senhora colocou um exemplo muito bom, muito didático aqui. Novamente, coloquei o meu voto contrário por entender que era a inserção desses símbolos dentro de uma placa que ficaria inviável de colocar a própria placa para respeitar o deficiente. Então, na verdade, nós temos sim respeito pelo deficiente, a gente quer que seja aplicado. Eu acho que é uma vergonha para a gente, enquanto pessoa humana, ter que colocar lá um banco amarelo num ônibus para respeitar um idoso ou um deficiente. Pô, apareceu uma senhora grávida, um deficiente, alguém que tem uma mobilidade reduzida, acho que é obrigação de qualquer um ali levantar e dar o espaço. Mas enquanto a gente não tem essa cultura, infelizmente, Altair, nós precisamos disso. Então, novamente, não é votar contrário por ser contra essa população, mas não. A senhora deu um exemplo muito bom aqui, que tem a placa e o cidadão lá que tem um poder aquisitivo, que tem ali conhecimento, não respeita. Então, é nesse sentido. Mas sou favorável, sim, que tenha ali a placa, que tenha também uma punição administrativa, por que não, para que essa população seja respeitada. Tanto aí
no espaço público, né, quanto no espaço privado, presidente. Senhora presidente. Pela ordem, Altair, depois deputada Adriana. Então, entendo o seguinte, quando a gente fala sobre essas placas, eu também sou totalmente de acordo, é claro, eu acho que nenhum de nós aqui, deputados, vai ser contra tirar o direito da pessoa com deficiência. Muito pelo contrário, nós somos totalmente a favor. Mas como a senhora mesmo falou, que houve esse caso, que tinha uma placa dizendo que era proibido, uma placa. Imagina se a gente colocar 30 nomes ali, 25 nomes. A pessoa não está lendo um e disse que não enxergou. Imagina se tem mais 20 nomes ali. Sinceramente, eu acho que é totalmente inviável. E isso não é questão de tirar direito. Eu vejo uma certa demagogia quando se diz, não, porque tem pessoas aí capacitadas e tal e tal. A gente sabe que tem, mas eu acredito que tem que se trabalhar mais na conscientização das pessoas em si. E ter uma punição mais severa para isso. Obrigado. Ok, deputada Adriana. Concordo com o deputado Altair e também com o Gil, porém, nós que somos mães de deficientes, crianças com deficiências, o que a gente gostaria e sempre busca isso, o conhecimento da doença, através, né, de campanhas, através de conscientização da população e da inserção dessas crianças no meio. Então, quando a gente coloca um símbolo, por exemplo, do autismo ou da deficiência auditiva, a gente está mostrando, sim, fazendo chegar o conhecimento, pelo menos despertando a atenção do cidadão, da pessoa que não tem deficiência, o que significa. E se inteirar, sim, que existem crianças diferentes, pessoas diferentes, mas que são humanas e precisam ser acolhidas também. Então, é nesse sentido, eu voto favorável, concordo com o deputado Olim. Pela ordem, senhor. Pela ordem, deputado Olim. Primeiramente, eu queria... acho que ela foi muito feliz, a deputada Érica, do que ela falou, porque vamos ter pessoas competentes, não somos nós que vamos bolar a placa que vai colocar lá. Que é, como disse agora a nobre deputada Adriana. É uma mãozinha que a pessoa vai saber que é o autista. Então, a população vai ficar sabendo. Eu concordo que a pessoa estaciona o carro no lugar errado e tal, mas acho que nós estamos tentando ajudar as famílias que têm esse problema. Quem não tem, graças a Deus. Então, vamos colocar aí, vamos dar prosseguimento, vamos pôr em votação. Tá bom? Não havendo mais oradores inscritos, como vota a deputada Adriana Borgo? Favorável. Como vota a deputada Érica Malunguinho? Favorável. Como vota o deputado Douglas? Com o parecer do relator. Como vota a deputada Altair? Parecer do relator. Como vota o deputado Gil? Voto contrário. Como vota o deputado... Favorável. Eu também voto favoravelmente, embora acho que mantenho a ideia das campanhas e da educação nesse sentido. Claro. Quer me derrubar? Vou designar... pode ser, Adriana? Designo, então, a deputada Adriana Borgo para fazer o relatório posteriormente, que temos que fazer um relatório. Como o voto do relator foi derrotado, nós temos que apresentar o relatório vencedor. Deputado delegado Olim, do Progressistas, teve 2 projetos de lei aprovados que vão beneficiar pessoas com deficiência em todo o Estado. Entre os projetos do deputado Olim é o que isenta pessoas com deficiência do pagamento do exame para a renovação da carteira de habilitação, a CNH. Item de número 4. Projeto de lei 488/2019, de autoria também do deputado delegado Olim, dispensa a pessoa com deficiência, PCD, que recebam a isenção, agora a isenção, na modalidade da realização de exame para renovação de habilitação, para conduzir veículo automotor na categoria em que já são habilitadas. O relator foi o deputado Douglas Garcia, que emitiu um parecer favorável ao projeto e a emenda número 1. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Adriana. Deputado Olim, só quero entender, não sou contra, tá? Eu só quero entender. É só porque a pessoa já faz o exame uma vez, já paga. Aí, na segunda vez, quando tem que pagar de novo. Então, não é o pagamento, mas assim, ela só não vai pagar, mas ela vai realizar o exame. Tudo, é só não cobrar a taxa. Ou não. Olha lá, exame para renovação. Receba a isenção na modalidade. A isenção seria a taxa. Ah, tá bom. Não, é porque eu pensei que era do exame, da realização do segundo exame. Isso. Porque, às vezes, a deficiência altera, né? Dinheiro. E aí ela fica incapacitada. Não, beleza, entendi. Continua em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. E um terceiro projeto, no qual o deputado foi relator, que autoriza o Poder Executivo a confeccionar cartilha de orientação aos pais sobre cuidados com o conteúdo da internet para seus filhos. Também de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB,
Também passou pela comissão o projeto que institui a Semana Estadual da Conscientização do Uso da Internet por Crianças. Os deputados também aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Roberto Moraes, do Cidadania, que cria a Semana de Conscientização sobre o Autismo e o Programa Estadual de Orientação sobre o Autismo para profissionais das áreas da educação e saúde. Item de número 10. Projeto de lei 925/2019, de autoria do deputado Roberto Moraes, que institui a Semana de Conscientização sobre o autismo e o Programa Estadual de Orientação sobre Autismo para profissionais das áreas da educação e saúde. O relator também foi o deputado Gil Diniz, que emitiu seu parecer como favorável. Em discussão, não havendo oradores inscritos em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Ao chegar no 11º item de votação, o que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável para povos e comunidades tradicionais, de autoria da deputada Érica Malunguinho, do PSOL, os deputados não entraram em um consenso. Item de número 11, projeto de lei 952/2019, de autoria da deputada Érica Malunguinho. Institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável para povos e comunidades tradicionais. A autoria foi do deputado Rafael Silva, a relatoria foi do deputado Rafael Silva, que emitiu um parecer favorável ao projeto e contrário ao substitutivo número 1. Em discussão. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Senhora presidente, o projeto 952/2019, ele coloca aqui instituindo a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável para povos e comunidades tradicionais. Todos os povos, todas as comunidades possuem tradições, todos, sem exceção de absolutamente nenhum. Quando a gente cria uma política estadual de pior ainda, desenvolvimento sustentável, já elencando aqui uma porrada de coisa ideológica, para determinados povos ou para determinadas comunidades, a gente está automaticamente excluindo as outras. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, comunidade brasileira. Você tem a maioria religião que é cristã. Então, você tem dentro desse povo determinadas tradições, pessoas que se comportam de determinadas formas. Por que o povo cristão não poderia ter uma política estadual baseada nisso também? A gente tem que especificar. Por que a gente está separando tanto a população? E temos aqui os povos tradicionais indígenas, os povos tradicionais que vêm da África, os povos tradicionais que vêm, sei lá, de Mogi das Cruzes. Entendeu? Então, não faz o menor sentido a gente criar cada vez mais políticas tentando criar novas minorias, separando mais a sociedade. Então, dentro disso, eu peço, por gentileza, que os deputados votem contrário a esse item. Pela ordem, deputada presidente. Érica. Deputado Douglas, essa nomenclatura tradicional, ela não parte de uma ideia de tradição apenas. Isso é um termo alcunhado pela antropologia para determinar algumas populações que tenham uma relação de uso do espaço e do solo específica. Não diz respeito à situação étnica, mas muito mais territorial de cada grupo. É óbvio que há políticas específicas que precisam ser garantidas para a população caiçara, porque é uma população que não está nos centros urbanos, por exemplo. E daí eu posso citar outras populações. Então, quando a gente está falando de comunidades tradicionais, não é uma discussão sobre a tradição de quanto tempo isso está previsto. Diz respeito aos modos de agir, de pensar e de uso da terra e do território. Isso não é uma separação construída por mim ou qualquer outra que seja. Isso tem um cunho antropológico, é científico, mas eu entendo a resistência, a sua resistência em respeitar, enfim, entender que a antropologia e todos os estudos feitos até então por antropólogos ou por outros grupos não tenham validade. Mas, infelizmente, é assim como a gente pensar política pública para a favela. Não dá para dizer que uma política pública para a favela que tem esgoto a céu aberto tem que ser a mesma política igual ao Jardim Europa. As especificidades das populações, elas são importantes para que nós saibamos intervir nessas especificidades. A legislação prevê isso, a própria Constituição Federal, né, de pensar em ações diferenciadas, reparações necessárias para povos que têm, enfim, condições de vida diferenciadas. Então, acho que é sobre isso. E desenvolvimento sustentável nada mais é do que uma tentativa óbvia de um modelo de desenvolvimento que não seja predatório. Continue em discussão. Não havendo oradores inscritos,
Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Solicito votação nominal. É regimental, pedido de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência vota? Voto não. Como vota deputado Altair? Contrário. Como vota deputado Gil? Contrário. Como vota deputado Olim? Não. Como vota a deputada Érica? Favorável. Como vota a deputada Adriana? Favorável. E essa deputada vota Pela ordem, favoravelmente. presidente. A deputada não gostou por ter todos os seus projetos rejeitados. Queria saber quem foi que leu o projeto, porque assim, o fato de dizer... Presidente, a gente já discutiu esse projeto. Acho que a gente tem Não, uma... mas ela está pedindo pela tem ordem. muitos itens é um na direito pauta que ela aqui, tem presidente. de falar. Mas Isso, tem um exatamente. tempo exato, né? Exatamente. Tem um momento de discutir o projeto. Até cessar meu direito de fala, você quer fazer, Gil? Não, Já acho basta, que teve um Deputado momento. Gil, deputado Gil. já por basta favor. você agir feito uma criança birrenta dizendo não para tudo. Já teve um Questão de projeto ordem, senhor aqui. presidente. Tá, Questão de ordem, não, senhor a presidente. palavra está com a deputada Érica. Questão de ordem, eu senhor passo presidente. já, Questão de mas ordem, ela está É usando. com uma questão de ordem, senhora presidente. Mas você não Permita. vai interrompê-la, deputado? Sim, questão de deputado? ordem... Ela está sobre qualquer outro tipo de Pois não, fala, pode senhor. falar. O regimento é claro quando um deputado deve se dirigir ao outro com respeito. A deputada Érica Malunguinho chamou o deputado Gil Diniz de criança birrenta. Então, a senhora, na liderança dos trabalhos... Ele já aqui me na chamou de comissão, coisa pior. Eu peço que Vossa Excelência... Deputado Gil, Vossa Excelência, na sua Não chamei explanação- Vossa Excelência de coisa Deputado- pior, porque deputado eu não Douglas, vou perder meu desculpe. tempo me dirigindo a palavra a Desculpe-me, Vossa Excelência. Vossa Excelência, na sua explanação anteriormente, também usou um termo relativamente inadequado para a Assembleia Legislativa. Vossa Excelência usou. Então, vamos relativizar aqui, porque, às vezes, alguns excessos ocorrem. Então, vamos deixar como está. Tá? E, Presidente, deputada, a gente tem deputado colégio de Gil. líderes, presidente. A gente tem Eu muitos também itens tenho na colégio de pauta. líderes Mas hoje. tudo bem, presidente. Teve um momento da discussão. Deputado Gil, eu estou presidindo. Então, é um direito que nós temos. Ela pediu a palavra, eu não posso negar a palavra para ela. Como não negaria para Vossa Excelência também. A senhora encerrou? Não encerrei. Infelizmente, não é estranho que esse tipo de comportamento, quando, na verdade, não se teve nem um momento e um minuto possível de apreciação, a falta de respeito constante. Então, acho que cabe aqui a gente pensar como esses projetos estão sendo analisados de forma personalista e não a partir do conteúdo que nele tem. Então, acho que deixo aqui a minha reivindicação, mas, na verdade, eu também já entendo e compreendo que esse é o modo operante, não é novidade, mas quero deixar isso explícito, sim, que é uma atitude violenta, preconceituosa e cheia de estigmas que parte das mesmas pessoas de sempre. É sobre isso. Ok, deputada Érica. O debate ficou acirrado entre o deputado Gil Diniz e a deputada Érica Malunguinho. Dizer que estamos sendo violentos, estamos isso, aquilo, é mentira. É mentira. É uma vitimização sem limite. Mas sem limite. Então, para não estender aqui também, para cada outro projeto, a gente começar a dispersar na discussão, vamos manter o foco no projeto, vamos discutir no momento da discussão, vamos votar conforme que cada um acredita. Não tem um problema nenhum de ter um relatório, ou então um projeto derrotado, isso é válido, fomos eleitos para isso, para manifestar aqui as nossas posições e seguir adiante. É uma pauta extensa, já começou o plenário, vai começar o Colégio de Líderes daqui a pouco, e a gente vai começar a dispersar aqui com inúmeras outras discussões e fora de momento, já que a senhora dá a palavra para as discussões de cada um dos projetos. Muito obrigado, presidente. É que está no regimento que eu tenho Questão que de abrir ordem, cada projeto presidenta, para discussão. Então, questão de não ordem. estou fazendo nada que beneficie quem quer que seja. É o regimento das comissões, que rege as comissões, que cada projeto tem que ser aberto para as discussões. Se não tiver ninguém inscrito, a gente parte para a votação. Pois Questão não. de ordem. Concordo com o que o Gil falou. Gil não. Concordo com o que o Gil falou Aí, ó. acerca Não tem- ela quer falar e tudo mais, nem respeita. Seu nome não é Gil. Para você, é Vossa Excelência o deputado Gil Diniz. Você não quer respeito? Você não quer respeito? Começa a respeitar. Tá bom. Trata todo mundo aqui como quer. Deita e rola, quer um tapete vermelho.
Eu não tenho Respeito todo mundo aqui. Dado Não, me respeite, me respeite. Dado o clima que nós estamos, dado o clima que nós estamos, eu estou encerrando esta comissão hoje e voltamos na próxima. Fala da minha A reunião foi encerrada pela deputada Beth Saão, do PT, presidente da Comissão de Defesa de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reuniu para discutir 11 itens da pauta. E tem um projeto de lei 645 de 2013, autor deputada Beth Saão, objeto dispõe sobre termo de garantia ao consumidor que tiver produto substituído em decorrência de defeito insanável do fabricante. O relator foi o nobre deputado Rodrigo Gambale, com o voto favorável. Em discussão o projeto. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o voto do relator. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item número 3, projeto de lei 584 de 2016, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, dispõe sobre a inclusão de cláusula nos contratos de adesão aos serviços de telefonia fixa, de telefonia móvel e de banda larga móvel e dá outras providências. Relator deputado Thiago Auric, voto favorável nos termos do substitutivo. Em discussão o projeto. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o voto do relator. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item número 4, projeto de lei 58 de 2017. Deputado Raul Marcelo dispõe sobre a classificação das unidades usuárias do serviço público de água quando uma mesma ligação for utilizada para mais de uma atividade. Relator foi o deputado Márcio Nakashima, com o voto favorável. Em discussão o projeto. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o voto do relator. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Um dos projetos aprovados, de autoria do deputado Altair Moraes, do Republicanos, obriga as concessionárias de telefonia fixa, móvel e banda larga a cancelar a multa, caso o usuário comprove que perdeu o vínculo empregatício. O relator deste projeto é o deputado Jorge Caruso, do MDB. Item número 5, projeto de lei 561 de 2019, deputado Altair Moraes, obriga as concessionárias de telefonia fixa e celular a cancelarem a multa de fidelidade quando o usuário comprovar que perdeu o vínculo empregatício após adesão ao contrato. Relator foi o deputado Jorge Caruso, com o voto favorável. Em discussão o projeto. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o voto do relator. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o voto do relator. Item 6, de autoria do deputado Dr. Jorge do Carmo, do Partido dos Trabalhadores, teve o pedido de vista. O projeto solicita a realização de audiências públicas para a discussão do estudo sobre a revisão das tarifas da Sabesp, onde deverão ser convidados o Instituto Democracia e Sustentabilidade, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia de São Paulo, Arcesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, e o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, eu estava no plenário, falando agora há pouco, né, pequeno expediente, e quando cheguei, a pauta já estava adiantada, né, e o deputado Jorge Caruso veio aqui e justificar para mim que ele pediu vista do requerimento de item 6, que é de minha autoria. Eu já falei com ele aqui. Esse requerimento meu já foi aprovado no ano passado, né, senhor presidente? E, na verdade, eu quero pedir para o nosso nobre deputado aqui para na próxima, pedir o apoio dele, inclusive para na próxima reunião dessa outra comissão, a gente poder voltar esse requerimento, que é importante para discutir o escalonamento das tarifas da Sabesp, que tem dados concretos de que é importante o escalonamento das tarifas. Eu peço, deputado, o senhor conversa aí para nos ajudar aí nesse requerimento, que já tinha havido sido aprovado aqui. Se Vossa Excelência puder nos ajudar, será de bom grado, tá bom? Obrigado, desculpas que pedi
uma sessão para uma análise. Outro projeto aprovado é do deputado Tiago Auríquio, do PL, que solicita que se faça convite aos senhores Ricardo Julian Cruz Lima e Rodrigo Julian Cruz Lima, sócios do restaurante Iulia, que fica no Jockey Clube de São Paulo, para comparecerem ao plenário desta comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre as graves agressões sofridas pela consumidora senhora Milka Borges no interior do estabelecimento e como a empresa está atuando para auxiliar a vítima em sua recuperação. Presidente, como o item 7 de minha autoria, eu peço que o senhor possa fazer a leitura do item. Item 7, requerimento número 2 de 2020, de autoria do deputado Tiago Auríquio, solicitando que se faça convite ao senhor Ricardo Giuliani Cruz Lima e Rodrigo Giuliani Cruz Lima, sócios do restaurante Thalia, para comparecer ao plenário desta comissão, a fim de prestar esclarecimentos sobre as graves agressões sofridas pela consumidora, a senhora Milka Borges, no interior do estabelecimento. E como a empresa está atuando a forma que a empresa está atuando para auxiliar a vítima em sua recuperação. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados e senhoras deputadas que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pela escolha desse requerimento aqui, desse convite, um caso que se tornou de repercussão nacional e de muita inteligência de Vossa Excelência em chamar os proprietários do restaurante para, no mínimo, prestar esclarecimentos em um momento tão turbulento onde a gente vive hoje, principalmente, apesar de ter sido uma violência que começou a ocorrer entre mulheres, mas ela não teve, pelo que conta, né, nenhum tipo de amparo do próprio estabelecimento comercial ou dos seguranças. Então, parabéns pela colocação do senhor. Quero parabenizar também e deixar meu apoio a esse próximo item, que é do deputado Rodrigo Gambale. E quero deixar aqui, deputado, agradecer o apoio também nessa solicitação que eu fiz, porque esse é um caso que veio à imprensa, mas imagine quantos casos em festas, em boates, baladas, que existe esse problema do segurança não prestar auxílio, a casa não prestar esse auxílio necessário para o cliente. E foi um caso chocante, eu vi pelas redes sociais, xerife, o estrago, a gente pode se dizer assim, foi feito no rosto da menininha. Então, acho que nada mais justo, com a responsabilidade que essa comissão tem, da gente chamar aqui os proprietários dessa casa para entender o que aconteceu e o auxílio que foi prestado a essa vítima. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Presidente, é legítima a vossa solicitação. Eu acho que todo consumidor, quando ele vai em qualquer estabelecimento comercial, ele entende que ele tem que ter a segurança ali, ele tem que estar tranquilo ali, tem que ter, na verdade, todo o apoio da casa nesse sentido. E pelo que a gente vê, realmente o que aconteceu é uma situação absurda, uma situação fora do controle, fora do normal, e pelo que dá para se entender, não teve o apoio, não teve a segurança que a casa tinha que oferecer para todos os consumidores. E isso, dessa forma, deixa todas as pessoas, todos os consumidores, clientes, inseguros. Você, muitas vezes, eu vou até dar um exemplo, você entra em um supermercado e você deixa o seu veículo lá no supermercado e tem aquela placa: não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo, senhor presidente. É um exemplo diferente, mas é um exemplo daquilo que é a segurança. Esse consumidor, quando ele para o seu veículo naquele estacionamento daquele supermercado, ele não quer saber se a empresa se responsabiliza ou não por objetos deixados no interior do veículo. De forma que qualquer coisa que ocorrer dentro do veículo, naquele momento que o consumidor estiver nas compras, o estabelecimento comercial ele é obrigado a indenizar o consumidor. Agora, imagine quando se trata de saúde, quando se trata de colocar a segurança do consumidor em risco. Não é? A pessoa estava lá, ela entrou no estabelecimento tendo a certeza de que estava num lugar, num ambiente seguro, num ambiente tranquilo. E não foi o que ocorreu.
Precisamos saber o que está acontecendo e qual o apoio que esse estabelecimento está dando para essa consumidora. Obrigado, deputado. Na reunião, outro requerimento foi aprovado, de autoria do deputado Rodrigo Gambale, do PSL, que faz o convite ao presidente da empresa de seguros, Seguro Sura Brasil, o senhor Tomás Batti, para comparecer ao plenário da comissão a fim de prestar esclarecimentos sobre reclamações referentes à prestação de serviços. Eu gostaria só de falar rapidamente, vou tentar ser rápido, sobre o item 8, o requerimento. É uma solicitação que eu faço, um convite ao presidente da empresa de seguros, Seguro Sura Brasil, o senhor Tomás Batti. Por que eu estou chamando o presidente? Porque eu paguei um seguro caríssimo pelo meu celular, que é um valor aí de aproximadamente 25% do valor do aparelho. Depois que eu mandei o meu aparelho para lá em 10 de dezembro, para que seja feito o reparo, eu tive que pagar mais 25% da franquia do valor que era necessário. E eles me deram um prazo limite de 30 dias, viu, xerife? Para me devolver o aparelho. Isso foi no dia 10 de dezembro. Mandaram meu celular para o Rio de Janeiro. Eu falei já com todos os órgãos lá da empresa. E agora parece que devolveram o meu aparelho. Já se completaram 92 dias, 91, 92 dias, para ter uma solução. Então eu, como um cidadão comum, quero gerar o mesmo aborrecimento para o presidente dessa empresa aqui nessa casa e para que preste esclarecimentos que ele gera às pessoas que contratam o seguro. Então parece que o seguro, ele já diz no próprio nome que é para deixar o contratante, né, seguro, e olha o tamanho do problema que eu tive. E eu até pedi para a assessoria fazer um convite à Samsung do Brasil, porque eu comprei esse seguro na loja oficial da Samsung, no Shopping Center Norte, e essa seguradora, quando você liga lá, ela usa o seguinte nome: Sura Samsung Quer Mais, né? Colocando o nome da própria Samsung como se fosse uma sócia da seguradora. Então, gostaria muito do auxílio dos nobres parlamentares, dos nobres pares, para que a gente consiga ter entendimentos, principalmente sobre o que é da área de seguro de celulares, porque é algo muito obscuro e quando você contrata não é nada disso que eles falam e depois fazem N cobranças e eu conto muito com o seu apoio, viu, xerife? Tá bom? Então, só para falar sobre o requerimento, peço que todos votem favorável. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Nobre deputado Rodrigo Gambale, isso é um absurdo, isso tem acontecido muito. Nós temos, inclusive, conversado com os PROCONs dos municípios do estado de São Paulo, e muitas vezes o consumidor ele acaba fazendo essa apólice de seguro para ter tranquilidade. Da forma que Vossa Excelência colocou com muita propriedade, ao invés de ter a segurança, porque é seguro, ter segurança, ele tem total insegurança, porque ele fica de forma vulnerável nas mãos da seguradora, jogando, parecido como uma bola de ping-pong, jogando de um lado para o outro, do outro para o outro, e aí 90 dias, Vossa Excelência, para conseguir o quê? Ter o celular. Permite uma parte? Por favor. Quem que consegue hoje, por exemplo, ainda mais um parlamentar, mas qual cidadão comum hoje que utiliza do aparelho do smartphone para trabalho, consegue ficar até agora 91 dias sem o aparelho? Eles poderiam, no mínimo, ter me mandado um outro aparelho. Eu fui obrigado a comprar um outro aparelho para utilizar até a recuperação do meu, que já dura aí mais de 3 meses. Então, é um absurdo, né? Pedi para que fizesse o reembolso, eles falaram que fariam a tentativa de conseguir o aparelho que foi enviado por um endereço no Rio de Janeiro, e até agora estou vivendo esse dilema. Então, na verdade, o risco é deles. Se eles tiverem qualquer erro, eles teriam que ter resolvido o problema diretamente com o segurado. Resolver esse problema contigo e depois eles tomariam as providências devidas em relação ao celular que foi enviado para um outro endereço. Na verdade, tem que resolver. Não é você que tem, você como consumidor, deputado, que tem que esperar a vontade da empresa, da seguradora. E não é só com o celular. Na verdade, nós temos tido reclamações de seguradoras em relação às apólices. Né? Eles constroem uma forma de não indenizar, de não pagar, de não arcar com a responsabilidade. A gente entende que a seguradora ela tem sim que trabalhar para ter o quê? Resultado. Mas no momento que existe o sinistro, eles têm que reparar
aquilo que realmente é o direito do cliente, que é o direito do consumidor. Só que eles arrumam um mecanismo para dizer que, olha, muitas vezes, olha, o seu carro, você colocou que guardava ele em tal endereço, esse carro não estava guardado em tal endereço. Ah, mas esse carro você colocou que você trabalhava em tal lugar, mas quando ocorreu o sinistro com esse carro, você estava num outro bairro. Então, eles tentam, de todas as formas, driblarem e dificultar. E aí o detalhe é o seguinte, muitas vezes, e nós sabemos disso, algumas pessoas acabam deixando para lá. E é o deixa para lá que é o problema. Se colar, colou. Se colar para a empresa é ótimo, porque a empresa não me indenizou porque eu tinha um itinerário quando eu fiz a minha apólice de seguro e eu estava num outro endereço. E as pessoas acabam entendendo que a empresa está certa. E não é por aí, viu, deputado? Então, da maneira que Vossa Excelência, um parlamentar, tem aqui o celular como uma ferramenta de trabalho. E celular hoje é considerado produto essencial. Um escritório. Não pode agir dessa forma. Presidente, só para comunicar, caso a gente não consiga uma solução, acionarei uma emissora de TV e chamarei o xerife do consumidor, que tem tido uma grande efetivação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, agradecer aos nossos pares aqui, pela presença de todos nessa comissão tão importante, que esse ano muito trará de benefício para todo o Estado de São Paulo, para todos os cidadãos, porque são deputados, são pares aqui, comprometidos com a coisa pública, comprometidos com os consumidores no Estado de São Paulo. E assim como Vossa Excelência colocou aqui, deputado Rodrigo Gambale, como em tela, Vossa Excelência como consumidor, esse é o exemplo de muitos consumidores que acabam sofrendo por não ter a empresa que respeita aquilo que nós temos de melhor ainda, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O nosso código é de 1990, mas ainda é considerado um dos melhores do mundo. E não está lá para ficar na estante, para ficar na prateleira. Está lá para que a gente possa, nós como parlamentares, fiscalizadores da população, mostrar para a população que existe lei e que regular a relação de consumo não é prejudicar nenhum fornecedor. Bem ao contrário, regular a relação de consumo é mostrar para o fornecedor que ele precisa tratar com o respeito devido ao seu cliente, que é o bem maior que ele tem. No momento que ele cuida desse cliente, ao invés dele investir milhões e milhões no mercado publicitário, ele tem ali o seu cliente sendo fidelizado e levando no boca a boca e fazendo com que a imagem dessa empresa seja cada vez mais positiva. Muito obrigado, senhor presidente. Voltando à pauta, item número 8, requerimento número 003 de 2020, autoria do deputado Rodrigo Gambale, solicitando se faça convite ao presidente da empresa de seguros Sura Brasil, senhor Thomas Batti, para comparecer ao plenário desta comissão a fim de prestar informações sobre suas atuações, bem como suas principais ocorrências. Em discussão, o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Deputado Castelo Branco, também do PSL, teve a sua solicitação atendida. O parlamentar pede informações à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, acerca das medidas adotadas, no que diz respeito ao aumento de reclamações de usuários contra a empresa, Sabesp, Comgás e Enel, principalmente no tocante à elevação dos valores cobrados nas faturas. Item número 9, requerimento número 025 de 2019, de autoria do deputado Castelo Branco, solicitando se faça um pedido de informação à Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, acerca das medidas adotadas até o presente momento, no que diz respeito ao aumento significativo de reclamações de usuários contra a empresa Sabesp, Comgás e Enel, principalmente no tocante à elevação dos valores cobrados nas faturas mensais de consumo. Em discussão, requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento da deputada Letícia Aguiar, também do PSL, teve pedido de vista pelo deputado Altair Moraes, do Republicanos, e Rodrigo Gambale, do PSL. A deputada pede para que a comissão faça o convite aos presidentes executivos das seguintes companhias de seguro de automóveis. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada. Presidente, eu gostaria de parabenizar essa comissão por ser uma comissão bastante atuante, bastante ativa,
sempre com quórum, né, os deputados participando, se envolvendo com as causas de defesa do consumidor. Parabenizar também o presidente Xerife do Consumidor, que tem buscado, né, essa convergência de esforços de todos os deputados em prol dos consumidores. Quero reiterar aqui, o deputado Rodrigo Gambale falou da questão do seguro para celular, né? Eu também, agora fiquei até com dúvida, eu tenho um seguro de celular, né? E tantas pessoas, tantos consumidores que passam por isso, muitas vezes eles fazem, inclusive, uma venda casada, né, para que os consumidores adquiram um seguro, mas na hora que o consumidor mais precisa, ele não tem, né, esse retorno do seu seguro, e o deputado aqui é um exemplo dessa dificuldade que está enfrentando, que tantos outros consumidores também devem estar enfrentando. Então, tem o meu apoio desde já, e buscando esse apoio também dos demais pares aqui da nossa comissão, um requerimento também de minha autoria, solicitando a presença, né, dos representantes das seguradoras de veículos. Nós já tivemos algumas conversas, algumas pautas a respeito desse tema aqui nessa comissão, justamente para trazer os representantes para que a gente possa sanar algumas dúvidas que eu recebo de consumidores que estão se sentindo lesados, né, quanto a reparos automotivos, quanto à troca de peças, quanto ao seguro em si, quanto à escolha também da sua oficina de confiança, que isso é um direito do consumidor. Então, para que a gente possa esclarecer e sanar essas dúvidas, eu solicito o apoiamento aí dos nobres pares para que a gente possa trazê-los aqui, para que a gente possa esclarecer as dúvidas em defesa dos consumidores. Obrigada, senhor presidente. Item número 10. Requerimento número 026 de 2019, de autoria da deputada Letícia Aguiar. Pela ordem, presente. Pela ordem, deputado. Peço vista desse item, por favor. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Está concedido... Pela ordem, senhor presidente. Pela Gostaria ordem. de pedir vistas conjuntas. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Está concedida a vista conjunta do item número 10 da pauta. O último item da pauta que encerrou a reunião foi do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, do Republicanos, que pede a mudança de dia e horário das reuniões ordinárias da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. Item número 11, eu vou passar aqui a palavra ao deputado xerife do consumidor, já parabenizando pela liderança agora do PRB. Parabéns, uma boa sorte, muito sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Peço a Vossas Excelências que a gente pudesse colocar em discussão um novo horário para essa comissão, de forma que tivesse um consenso e harmonia de todos. Eu devo assumir a liderança do Republicanos a partir do dia 15 de março, e eu queria ajustar um horário que não atrapalhasse os nossos pares e que a gente pudesse agir da maneira que nós estamos agindo, com muita celeridade e com muito comprometimento nessa comissão, que é uma das mais importantes da casa. Então, nós colocamos aqui com a Alessandra, né, algumas sugestões de horário. Poderia ser nas terças-feiras, às 13h30, como é que os deputados teriam, como é que a agenda dos deputados, nós conseguíssemos uma hora mais cedo, nas terças-feiras, ou de repente sugerimos na quarta-feira um outro horário que não atrapalhasse os demais pares aqui. Eu prefiro quarta-feira. Quarta-feira? Quarta eu tenho comissão de transportes. Temos comissão de transportes na quarta também, é um horário das 15, né? Nós temos a partir das 15 horas. Sendo na quarta-feira, teria que ser também às 13h30. Daria para ser às 13h30? Tem o consenso da maioria dos pares? Pode ser um pouco mais tarde, 14h30, 15h30. Então, deputado, nós temos outra comissão na quarta-feira. Eu faço parte da comissão de transportes. De quarta às 14h30? 14h30 eu tenho comissão de Constituição e Justiça. Então, se a gente conseguisse estreitar um pouco mais na terça-feira, pouco mais cedo... Presidente, só uma sugestão. Como todos também têm a comissão, acredito que em 1 hora o problema seria sanado. Por exemplo, se tivesse da 1h30 até as 2h30, né, da comissão, acho que geralmente... É o que eu sugeri. Por mim é tranquilo. Fazer entre 1h30, depois eu também... Nas quartas-feiras? Acredito que sim. Às 13h30 poderia ser? Pode ser? Fechamos. Quarta, 13h30. Tem a maioria dos pares aqui? Tem um consenso? Tudo bem, Jorge? Deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Jorge Caruso. Às quartas, 13h30. O senhor pagando o almoço antes, está todo mundo de acordo. Porque é o dia da feijoada. Agradeço aqui a compreensão dos nobres pares. E de coração, vamos então, Alessandra, a partir das próximas reuniões, nas quartas-feiras, às 13h30, ok? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.
Você, quando fecha o contrato com uma empresa, com uma prestadora de serviço ali, de telefonia, e eles vão fidelizar você, né? Essa fidelização, eles vão te oferecer alguma vantagem. Essa vantagem, ou um desconto proporcional, ou um aparelho, de forma que eles tentam segurar você como cliente por 12 meses, uma fidelização de 12 meses, por exemplo. Em caso de má prestação de serviços, se existir vício na prestação de serviços, não há o porquê a empresa tentar te cobrar uma multa no momento que você vai cancelar o serviço. Todo serviço tem que ser prestado com qualidade, como estabelece o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Concessionárias é uma concessão que o governo faz a elas, e na medida e toda a família se programa para um determinado tipo de serviço. E numa condição adversa, onde ocorre uma perda do emprego, nada mais justo que você minimizar o prejuízo dessas pessoas.